E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Furlan, eu tenho 16 anos, estou aprovado em 4 concursos públicos, entre ele um concurso da Guarda Municipal da cidade de Cajamar, estou aprovado também no concurso da Polícia Militar e em 2 concursos municipais aqui da minha cidade, sendo os dois em terceiro lugar. Isso tudo apenas com 16 anos e estudando em escola pública. E a pergunta que muitos estão fazendo, provavelmente agora, é como que eu consegui esse resultado estudando em escola pública e tendo apenas 16 anos. E eu, diante desse vídeo, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, como que foi a minha história para chegar até nesse nível, entendeu? Até esse ponto que eu estou aprovado. Contextualizando um pouco, eu estudo desde os meus 13 anos. Comecei estudando para a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, no qual eu não logrei êxito nesse concurso por conta de uma doença que eu tive bem no dia. Muitos conhecem a catapora. Eu peguei catapora bem no dia que eu ia fazer a viagem para São Paulo. Estava estudando. Comecei com 13 anos estudando para a EPICAR. Cheguei até a estudar antes um pouquinho para SpaceX, porém é um estudo que eu nem considero válido porque eu estudava errado, entendeu? Eu pegava PDFs do Gran Cursos e estudava deitado praticamente. Que no caso é algo normal para uma pessoa de 13 anos, que antes disso só tinha estudado para a escola normal, entendeu? Eh, Qual que foi o momento que destravou a minha cabeça para eu atingir o resultado que eu cheguei hoje, no dia de hoje? Então, depois de um ano estudando para a EPICAR, eu não usava esse método que eu vou falar para vocês. Na realidade, eu não estudava certo, entendeu? Eu paguei um cursinho bom, muitos aí conhecem a Alcateia do Ensino, do William. Cara, excelente professor, não tenho que reclamar do cursinho top. Recomendo ele até para as pessoas que estão no meu Discord, no meu Telegram, que são meus amigos, são meus alunos, que eu ajudo a passar nos concursos. E eu recomendo ele para ir, porque eu acho ele um cursinho super justo pelo preço, super válido. E assim, senhoras, recomendo totalmente esse cursinho. E só que, enfim, por conta da minha imaturidade diante dessa idade, eu tinha 13 para 14 anos ali, não sabia muito bem o que que eu queria, dedicado, sempre dedicado. Eu sempre estudei mais de 4 horas por dia, independente de tudo que eu sempre tive uma coisa, que foi a dedicação. Eu só não tinha o método certo. Tinha material, tinha dedicação, porém não tinha o método de estudo correto. E hoje eu vou passar para vocês qual que é o método correto. Só vou continuar contando minha história um pouquinho para vocês entenderem qual que foi a minha trajetória para chegar até aqui. Então, pessoal, depois que eu parei de estudar para EPICAR por conta dessa doença que eu tive no dia da prova e tal, eu falei assim: eu levei isso aí como um sinal de Deus, entendeu? Eu sou muito apegado com religião e entendi isso como um sinal de Deus que não era para eu fazer essa prova, mas não era para eu continuar nesse caminho. E eu comecei a refletir. Já tinha estudado anteriormente para a SpaceX, porém, como eu falei para os senhores, não consegui, enfim. Pensei, será que eu volto a estudar para SpaceX? Eu tô novo, até o limite de idade, tem bastante tempo. Provavelmente eu vou conseguir passar se eu estudar da maneira correta, que para mim eu estudava da maneira correta. Só que daí eu pensei, eu não sou muito afim de cursos longos de formação, entendeu? Eu não sou muito a favor de longos cursos de formação. Eu sempre preferi, ah, ok, até uns 3 anos ali eu acho válido. Só que daí eu teria que ficar um ano na SpaceX, depois mais, se eu não me engano, 3 ou 4 anos na AMAN, entendeu? Até não me recordo muito bem, porque faz tempo que eu não me atualizo sobre o assunto, desde aquela época que eu parei de estudar.
entendeu? E assim, depois que eu larguei essa ideia de estudar para SpaceX, eu comecei a dar uma analisada nos concursos de nível médio, que no caso tem uma dificuldade maior, né? Que seria ali no caso a SpaceX, o Barro Branco, a AFA, Escola Naval e EFON. A AFA seria basicamente uma continuação do meu sonho de lá de trás, que eu queria estudar na IPCAR para lá na frente eu conseguir entrar na AFA. E foi o seguinte, eu refleti na AFA, refleti na Escola Naval e eu me encontrei no Barro Branco. Era algo que eu buscava na SpaceX quando eu comecei, porém eu achava muito legal o militarismo da parte do Exército, porém não era algo que eu me identificava. Eu realmente gostava muito do policiamento ostensivo, entendeu? Eu amava a rotina do Exército, os cursos, enfim, porém o que me atraía realmente era o policiamento ostensivo. Então eu fui buscar algo diante do Barro Branco, que é a opção mais viável para um jovem de 14 anos e estudou em escola pública e, enfim, comecei na busca. Primeiro simulado que eu fiz, na real, foi uma prova antiga, não foi um simulado. Eu consegui, acertar bastante questões nessa prova antiga do Barro Branco, e daí eu falei, cara, eu acho que isso aí não é uma coisa impossível, eu acho que se eu continuar estudando, provavelmente lá na frente eu vou conseguir passar, entendeu? E assim foi. Eu não consegui passar ainda na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, por conta que eu interrompi os meus estudos desde o momento que eu passei no meu primeiro concurso, que foi a Guarda Municipal de Cajamar. Eu comecei a refletir um pouco mais sobre o meu futuro e eu percebi que para eu chegar lá, como o Barro Branco tem uma idade limite muito alta, são 30 anos, eu parei e refleti. É, cara, eu estou com 16 anos, já passei em todas as etapas do concurso. Por que não pegar um concurso menor para me fornecer uma base financeira estável e depois começar a progredir para concursos maiores? Entendeu? Foi esse o meu raciocínio. E aí, no caso, senhoras, foi o que eu fiz. A partir desse momento de raciocínio, eu já estava estudando para o Barro Branco. Eu estudei durante um ano para o Barro Branco. Estudei um longo período, dedicação. Entre as horas acumuladas, provavelmente eu tenho 1.500 horas de estudo nesse um ano, entendeu? Para o Barro Branco. Porém, foi algo que, assim, eu falei, isso é um sonho que vai ficar mais para frente, entendeu? Eu preciso fazer minha base financeira, preciso criar uma maturidade maior para eu entrar nesse tipo de concurso. E assim foi feito. Eu comecei, atualmente estou estudando para a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo, no qual a prova é do dia 26 de abril. Se Deus quiser, vamos lograr êxito em mais uma prova. E se caso eu for aprovado em todas as etapas dessa prova, provavelmente finalizarei o curso e depois do curso, talvez eu continue estudando para o Barro Branco, ou talvez eu me encontre na guarda, entendeu? Eu espero muito me encontrar na guarda, porque depois que eu passei em Cajamar, eu comecei a pesquisar muito mais sobre esse tipo de serviço. E foi algo que me encantou demais, o serviço da guarda. E assim, senhores, a metodologia de estudo que eu falei desde o começo do vídeo foi algo que é o seguinte: como que eu estudei nesse período? Eu basicamente peguei o edital do Barro Branco, é claro, seguindo um material de qualidade, que é o que a mentoria do Rugno, do Fênix Concurso Militares, que me ajudou em todos os momentos, fornecendo todo o cronograma que eu tinha que estudar. Eu aprendi com eles, aprendi com o Rugno, muitas coisas. Eu levo até hoje, sou eternamente grato. Tudo que eu aprendi a estudar com ele, eu ainda faço estudando para a guarda, entendeu? Peguei a mentoria dele, peguei todos os cursos dele são excepcionais, não tenho o que reclamar. Bernardo, excelente professor, Igor, o Rugno, sem palavras. E assim, pessoal, esse sistema.
que ele passa pra gente de mentoria foi algo que me ajudou demais a aprender a estudar realmente. Foi o que me elevou um patamar mais alto, entendeu? Essa metodologia dele. E o que que eu fiz para agora? Misturei um pouco da metodologia dele e criei a minha própria, entendeu? Ou seja, o que que eu fiz? Peguei todo o edital com as matérias da guarda e comecei a grifar tudo que eu já tinha estudado no Barro Branco, entendeu? Tudo que eu já tinha conhecimento. Comecei a grifar e sobrar alguns tópicos de algumas matérias, né? Principalmente direito, que não é uma matéria que é tão aprofundada, no estudo para o Barro Branco. E nesse um mês que eu estudei para a Guarda de São Paulo, eu já consegui zerar o edital por conta dessa estrutura de estudo que eu tinha anteriormente, já para a Epicar, já para o Barro Branco, entendeu? E assim, foi algo que eu faço o seguinte, vou explicar aqui, só para contextualizar rapidinho. Eu pego o edital e dou aquela grifada quando eu termino o assunto. Quando que eu termino o assunto? Eu leio toda a teoria rápido, porque o direito, cara, ele não é algo que você assiste uma videoaula e você tá pronto para fazer questões, igual outros assuntos de língua portuguesa, matemática, enfim. Ele é algo que você tem que pegar a lei seca, pelo menos para mim é o que funciona. Pegar a lei seca, ler tudo, entendeu? E depois, sempre, questões. O banco de questões que eu recomendo, que eu tô fazendo a minha preparação para a Guarda de São Paulo, é o Grão Cursos. Ele não tem subsídio para todos os assuntos. Eu vou ser bem sincero com os senhores. Ele não tem subsídio para todos os assuntos das matérias que o edital pede. Porém, ele foi um banco que me ajudou demais até agora. Foi um elemento essencial para os meus estudos. Ele não tem as correções corrigidas por vídeo, que nem o do Hugno, porém, ele tem aqueles comentários gerados por inteligência artificial e os alunos também deixam o seu comentário nas questões, que isso ajuda demais. É, mas assim, quem estuda para concurso militar, sem dúvida, é o Banco do Hugno, Estratégia Militar, eles são os melhores mesmo, não tem o que falar. Porém, concursos que exigem um pouquinho mais de direito, eu acho que é muito válido que concursos, o Gran Questões, entendeu, pessoal? E assim, conforme eu fui lendo as leis e eu fui usando o sistema de nivelamento do Hugno, entendeu? De, beleza, acertou 4 questões, errou uma, você está apto para passar para o próximo assunto. Depois que eu terminei todos os assuntos, que eu terminei o edital, eu vim revisando e vendo o conteúdo de uma forma geral, entendeu? Foi algo que eu juntei todos os assuntos de uma matéria só e peguei para fazer os exercícios. Eh, e assim eu estou fazendo até agora. Eu espero que dê certo. A prova é daqui a um tempo. Eu volto aqui para contar o resultado para os senhores, se deu tudo certo, como que foi. Se eu lograr êxito nesse concurso também, vou mostrar as próximas etapas para os senhores, o TAF, exame psicológico, que aliás, muitos perguntam para mim, eu fui apto em todas as etapas da GCM de Cajamar. O concurso da Polícia Militar eu não vou fazer as próximas etapas por conta de uma questão financeira e que eu realmente estou esperando muito e por conta da idade também, eu não tenho idade suficiente para tomar posse no concurso da Polícia Militar de soldado. E assim, senhores, conforme eu for passando na guarda, a posse provavelmente vai ser depois de março do ano que vem e provavelmente já vou ter os requisitos que o edital solicita. Então, por isso que eu estou muito focado, entendeu, na GCM de São Paulo. É algo que realmente está me atraindo muito, é a maior guarda civil metropolitana do Brasil, com maior estrutura, e eu serei muito feliz se eu pertencer a esta instituição. Senhores, recomendo a todo mundo também, se vocês tiverem algum interesse de estudar, adquirir conhecimento, eu estou livre, tanto aqui nos comentários quanto na aba do meu canal. Tem todos os links do Discord, do Telegram meu. eh, e, enfim, o Telegram ele é focado somente, é uma comunidade focada somente na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.
Ali, eu mando bizus, mando links de vídeo e, assim, era algo privado, era algo para os meus amigos, mas a partir do momento que eu decidi entrar para o YouTube, eu decidi compartilhar esse material com vocês também. É um material muito bom mesmo, que não é fácil de achar, porque é o seguinte, o que que eu faço? Eu vou lá, conforme eu vou errando as questões no banco de questões, eu pego o comentário dos alunos, comentário das IAs e passo lá: "Pessoal, essa questão aborda esse tema e tal, tal, tal", e a IA me passou esse feedback, tá em tal lei essa resposta, entendeu? E isso aí, consequentemente, as pessoas que valorizarem o que eu faço, provavelmente também lograrão êxito, não somente na GCM de São Paulo, como nos próximos concursos que eles forem fazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos. Eu me proponho a fazer pelo menos 3 a 4 vídeos por semana, mantendo a constância. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho mais como que eu faço a minha rotina, como que eu concilio meus estudos, trabalhos, treinos para o TAF, treinos na academia, treinos de jiu-jitsu, questão de mentalidade. Tudo isso vai vir nos próximos vídeos e nas redes sociais vizinhas, o TikTok e o Instagram, ok? Esse foi o vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até agora.